seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal da PMP. A nossa convidada é a doutora Ana Maria Napolitano de Godoy, ela que é procuradora de Justiça aqui no Ministério Público desde 1979. É a decana das mulheres do Ministério Público. A doutora Ana Maria é procuradora de Justiça, é membro nato do Colégio de Procuradores, do órgão especial do Colégio de Procuradores, faz parte também da Comissão dos Aposentados do Egrégio Órgão Especial. Doutora Ana Maria, muito obrigada pela sua presença aqui na PMP. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco da minha carreira e da evolução das mulheres dentro do Ministério Público. Doutora Ana Maria, a senhora ingressou no Ministério Público em 1979. À época, eram 12 mulheres integrantes do Ministério Público. No seu concurso foram 6 mulheres. Por que a senhora escolheu ser promotora de justiça? Bom, em primeiro lugar, apesar de ser filha de peixe, porque papai também era promotor de justiça, no primeiro momento eu não tinha intenção de me formar advogada e nem mesmo alcançar uma carreira pública. Futuramente, eu acabei ingressando no direito e me apaixonando pela matéria, por toda a noção que o direito lhe dá, e sempre entendi que o direito era uma faculdade que poderia servir para a pessoa se conduzir no seu dia a dia. Quem faz direito nunca perde, mesmo que não siga a carreira, né, de advogado ou outra qualquer. Então eu acabei me ingressando em 79, prestei o concurso de 78, mas não ingressei, não fui para o oral, e no de 79 sim, porque eu me preparei, fiz cursinho do Dr. Grace, desembargador à época, e o curso do Dr. Damásio, né, nosso colega aqui do Ministério Público. E nesse concurso até tive ótima classificação, pois entramos em cerca de 90 candidatos que ingressaram, e a minha colocação foi a 26ª. E daí nós nos entrosamos muito com as antigas promotoras, as 12 que já existiam, contando com a doutora Zuleika Sucupira, que era aposentada, e foram encontros maravilhosos, aprendizados, uma troca muito grande, mas pretendíamos continuar com a aposentadoria das demais colegas. Nós, as mais antigas, pretendíamos continuar com esses encontros, mas a carreira foi crescendo demais, o número de mulheres também aumentou muito, e o trabalho do dia a dia começou a impedir que nós frequentemente fizéssemos aqueles encontros tão bons, onde eu aprendi muito com as colegas que estavam na ativa na época e depois se aposentaram, né? E foram ensinamentos maravilhosos de como proceder, de como atender o público, porque nesta época, até os anos de 90, mais ou menos, o público vinha ao promotor de justiça trazer os seus problemas, e nós atendíamos muito o público. Fazíamos as petições, os pedidos, muitas vezes à mão, na caneta, e isso dependia um pouco da aceitação dos juízes com quem você trabalhava. Havia vários juízes que aceitavam essas petições à caneta, e outros não, queriam que fosse datilografada, né? E o Ministério Público, à época, ainda nem todas as comarcas tinham à disposição do promotor a máquina de escrever. Então, muitas vezes, a gente levava a nossa máquina portátil para os fóruns para atender esses pedidos, né? E, finalmente, depois, com a
introdução do mimeógrafo, várias prefeituras das comarcas do interior nos auxiliavam, possibilitando que nós fizéssemos esses pedidos mimeografados, de modo que a gente só trocava o nome das partes, completava, né? E isso tudo foi também com a cooperação da corregedoria da época, principalmente o Dr. Arthur Kogan, que possibilitou, entendeu que o volume era tão grande que se nós não efetivássemos com essa funcionalidade, nós não atenderíamos tanto público, né? Então, normalmente, todo promotor da época atendia o seu público, quer na vara civil, quer na vara criminal, e nós, então, fazíamos todos esses pedidos que hoje são feitos pela Procuradoria-Geral do Estado, né? Porque também a carreira dos procuradores do Estado cresceu bastante e também nos auxilia em muitas ações para serem propostas, né? E quais comarcas a senhora passou? Eu passei como titular de Ibiúna, de Suzano, Barueri, e depois vim para Vila Prudente, e depois fiquei na vara de família, vim para Pinheiros. Antigamente a vara era mista, nós fazíamos crime, civil, família, em Pinheiros. E depois houve em 85 a criação dos foros regionais, com a divisão das varas cíveis e criminais. E eu optei para ficar numa vara civil de família e fiquei de 83 a maio de 92 no Fórum de Pinheiros, em São Paulo, fazendo separações e divórcios todos os dias. E com a graça de Deus, reduzimos em muito os processos lá existentes, acabamos com a indústria do inventário em Pinheiros e tivemos também muito êxito nas tutelas e curatelas, porque tivemos tempo de visitar todos, de acompanhar os procedimentos todos e também as interdições que haviam e que o juiz Dr. José Roberto Opsi-Blum disponibilizava toda quarta-feira. Eu ia com ele fazer alguns interrogatórios de doentes que não poderiam ser trazidos ao fórum. Então, na parte da manhã de quarta-feira, nós fazíamos, na maioria das vezes, esse trabalho, né? Então, muito produtivo. Isso evitava o transtorno dos advogados trazerem os doentes, às vezes, ao fórum, para a verificação do juiz se havia mesmo caso de incapacidade ou não, né? E, então, foi muito profícuo a minha estada, acredito, lá em Pinheiros, porque nós reduzíamos, de ano para ano, nós passávamos com 70, 80 processos só. E a vara sempre foi muito organizada, com a contribuição especial do Dr. Opsi-Blum, que também entendia e facilitava a minha pesquisa com os processos no cartório, me dava ampla entrada para poder pedir os processos, atender as pessoas, juntar documentos que elas trouxessem, mesmo que o advogado do Estado não estivesse naquele dia, né? Então, ele facilitou bastante o trabalho do Ministério Público junto da magistratura. É importante essa união entre as instituições. Sem dúvida, sem dúvida. Esse trabalho sempre em conjunto foi maravilhoso. Também fui titular de São Bernardo do Campo, na parte criminal por um pouco de tempo. E também lá um juiz maravilhoso, Dr. Tércio Negrato, que me deu também carta ampla para trabalhar, fazíamos as verificações de presídios, atendíamos aos presos
quando íamos fazer a visita de correção, né? Mas ainda não era um presídio como hoje, né? Eram coisas pequenas, está muito diferente do meu tempo, toda essa parte criminal. E também o primeiro juiz com quem eu trabalhei em São Bernardo do Campo, na área civil e na parte de acidentes do trabalho, foi o Dr. Sidney Benetti, que também é um grande juiz renomado na magistratura paulista. Voltando um pouquinho na vara da sucessões, família e sucessões, né? A senhora teve um enfoque muito grande também na área de separações, né? Quais foram as mudanças que a senhora pegou? Quais eram as dificuldades, os casos nós tínhamos muita dificuldade antes da legislação do divórcio, porque as pessoas queriam fazer acordos, queriam solucionar, às vezes já estavam formando outras famílias, né? E também possibilitamos que houvesse uma declaração dos pais, principalmente do genitor, que às vezes não podia reconhecer a criança. Então, toda vez que ele vinha ao fórum e se mostrava favorável ao reconhecimento, nós colhíamos o depoimento dele e o juiz da vara, Dr. José Roberto Opsi-Blum, também mandava que ficasse prenotado no registro de nascimento daquela criança a futura paternidade, quando fosse possível o reconhecimento legal dessa declaração de vontade, né? Então, isso também foi uma atitude que possibilitava imensamente a facilitação dos acordos, de tudo, né, na vara de família. Mas realmente passamos a trabalhar lá em Pinheiros com 10 assistentes sociais e 10 psicólogas, e todas elas empenhadas, muito bem orientadas pelo Tribunal de Justiça para colher o melhor possível e fazer um bom laudo para que nós pudéssemos entender e avaliar aquela criança onde ficaria melhor, no lar do pai, ou no lar da mãe, ou no lar alternativo. E já se falava em alienação parental? Já se falava, começando a falar sobre a alienação parental, né? Mas agora eu acho que está muito mais evidente, né? Os meios de comunicação também mudaram bastante, né? E as influências realmente se tornaram maiores. Muito bem. Daí, mais para frente, a senhora veio para São Paulo. Isso. Em 92? Vim em 92 para a Procuradoria. No início, eu trabalhava na área também de acidente do trabalho, um bom tempo. Depois passei a fazer família, também já em 2º grau. E depois é que eu passei agora a trabalhar, ultimamente, na área mais mista, né? E fazendo mandados de segurança, enfim, vários assuntos diferentes. Como é que é a dinâmica do dia a dia ali na Procuradoria e atuando nos mandados de segurança? Olha, a dinâmica para o promotor de justiça realmente é muito mais interessante o 1º grau, onde você tem contato com a parte, com os advogados e mais especificamente com o juiz. No 2º grau, o nosso trabalho é mais de bastidor, né? Você trabalha naquele processo, mas você não sabe se é o José, se é o Joaquim, você não tem aquela individualidade, né? De um lado, você vê, é bom porque você não se envolve tão emocionalmente como no 1º grau, onde você conhece as famílias, conhece as pessoas que estão envolvidas, seja num despejo, seja numa falência, por exemplo, né? Mas é um trabalho árduo
aumentou muitíssimo, né, o trabalho do segundo grau, principalmente porque eu acredito que esteja havendo pouca atuação dos promotores e juízes para a obtenção de um acordo no início, né? Na vara de família, por exemplo, que é onde eu fiquei mais tempo, para lhe dar um exemplo, se não houver um acordo, gerará cerca de 9 processos, um único processo. Por exemplo, um processo de separação, se não houver acordo, vai gerar um processo de regulamentação de visitas, um processo de alimentos provisionais, um processo de alimentos provisórios, um processo de divisão de bens, de partilha, um processo de regulamentação de guarda e por aí vai. Então, exatamente, o promotor é o elo com as famílias e é quem pode se meter em briga de marido e mulher, como diz o ditado, né? O juiz realmente tem que ficar numa posição mais apartada, porque qualquer manifestação dele vão entender que ele está pendendo para a mulher ou para o marido. E isso não condiz com a lei, com a legislação, né? Ele não pode demonstrar nenhuma preferência. O promotor, ao contrário, tem essa possibilidade de atuar, de chegar ao acordo. E sempre, para as partes, o melhor acordo é o que eles decidem, né? Porque eu não conheço a família deles, mas eles sabem como é que funciona melhor. Então, muitas vezes, o promotor e o juiz na vara de família tem que ser um pouco psicólogo, um pouco assistente social, para poder coordenar e conseguir um acordo, né? É muito desgastante fisicamente para o promotor, tanto que eu me obriguei a fazer cursos de neurolinguística para entender melhor o comportamento das pessoas, para analisar melhor, para verificar quem estava mentindo, quem não estava, né? Então, esse curso que eu fiz me auxiliou muito, auxiliou também ao Dr. José Roberto Opsi Blum, que também fez esse curso, e nós conseguimos reduzir muito o número de processos decorrentes de uma única ação que vinha em juízo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais do Instituto do Mandado de Segurança, explicar um pouquinho, até porque muitas alunas e muitos alunos de Direito também assistem os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Ah, pois não. Então, nessa área do Mandado de Segurança, é uma área que vem muito diversificada, né? Como eu estou fazendo a parte mista. Então, nós temos vários pedidos, às vezes, de policiais militares que foram impedidos de ingressar na carreira por terem uma tatuagem, né? E aí, como o direito vai da cabeça do juiz ou do procurador que está oficiando, né? Eu entendo, na minha ótica, que se a tatuagem não for ofensiva, estiver oculta, ou que não há problema em o oficial, tenente, ou enfim, quem esteja perseguindo a carreira militar, que possa exercê-la, né? Porque já está tão difícil acharmos pessoas capazes de atirar, né? Pessoas com psicologicamente preparadas para enfrentar problemas, né? Então, se todos esses aspectos foram, ele passou, vamos dizer assim, então por que impedi-lo de exercer só por causa de uma tatuagem, né? Outras demandas que também vêm muito em mandado de segurança é a parte da liberação para remédios que são muito caros, que a população não tem acesso, ou que não estão na lista da Anvisa, né? Também é uma outra área bastante movimentada nesse aspecto. Muitos convênios, às vezes, não cobrem essas medicações, e aí as pessoas
acabam solicitando em juízo, né? Então, é outro problema também que atravanca o Judiciário e o Ministério Público com procedimentos que talvez o Estado já pudesse organizar melhor essa parte para eliminar todos esses pedidos jurídicos, porque eles custam caro à população, né? Além da demora, né? Pedidos para uma cirurgia. Então, envolve todo um procedimento que, às vezes, atrasa e é prejudicial ao próprio requerente dessas medidas, né? Outras questões que tivemos e enfrentamos muito na minha época foi, antes de 92, obviamente, quando era promotora, era a parte dos menores, né? Que nós descobríamos que havia aluguel de menores para aquisição de casa própria. E realmente, quem tem um menor em termo de guarda pode passar na frente de outra pessoa na aquisição da casa própria, do programa Minha Casa Minha Vida, ou Coab, etc. Então, nós tínhamos muito cuidado ao dar este termo de guarda para esse genitor ou para um vizinho, porque nós tentávamos descobrir se não havia esse interesse, né, para burlar a justiça, né? Outros casos interessantes também que eu tive a oportunidade de verificar foi na curadoria de casamentos. Quantas moças inocentes eram chamadas a se casar com vários imigrantes apenas para que eles conseguissem o visto de trabalho, né? E muitas vezes, então, a moça desistia do casamento quando a gente explicava o que estava por trás desse interesse, desse noivo. Né? Mas muitas conheciam, sabiam e queriam enfrentar. Então, nós, promotores, avisávamos os riscos que ela estava correndo, né? Principalmente nas comarcas onde há porto, né? Que vem muitos marinheiros, muitos estrangeiros. Então, também é um outro aspecto que hoje praticamente já desapareceu, né? A coisa se avolumou de tal maneira que não é mais possível você atender os nubentes e fazer essa avaliação caso por caso. Incrível, o papel do Ministério Público é muito maior do que é publicado. Né? E nessa área também de verificação, de tutela, de curatela, muitas vezes o tio ou, enfim, o parente que pega esse documento, ele não dá o dinheiro do menor ou não cuida do menor com aquele numerário. Ele se apodera desse numerário, deixando o menor sem um dentista, sem assistência, às vezes até sem escola. Então, isso era uma verificação que nós, da Vara de Família, fazíamos e, graças a Deus, sempre conduzimos da melhor maneira para acertar, né? Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu e hoje o Ministério Público, eu acho que precisa resgatar também essa parte do atendimento, do olhar para a pessoa que está procurando a justiça, né? Um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso nesse aspecto. Os processos que chegam, né? Que já passaram pelo primeiro grau, a senhora tem esse contato com os colegas da primeira instância? Infelizmente eu não tenho. Não sei se outros colegas teriam, né? Mas eu acho que o volume de processos é tão grande que não te permite. Nós, no segundo grau, recebemos uma sacola de processos toda semana
imensa que aumenta a cada dia, com assuntos dos mais variados, né? E sempre uma novidade que demanda tempo para pesquisa, tempo para você produzir o parecer e depois tempo para você mandar esse parecer para o Tribunal de Justiça, né? Então, ficou um pouco inviável na minha ótica e precisa algo ser feito, né? Com todos do segundo grau pensando em como resolver, em como achar uma solução a médio e longo prazo que dê ênfase e que faça essa ligação também com o primeiro grau. Bom, a senhora é membro nato do Colégio de Procuradores, do órgão especial do Colégio de Procuradores e a decana das mulheres do Ministério Público. No órgão especial a senhora também faz parte da comissão dos aposentados. Eu queria que a senhora falasse um pouco da experiência como integrante do órgão especial. É muito interessante, sem dúvida. Ali nós temos um papel de julgador e, infelizmente, de julgador de colegas, né? Acho que já havia participado, não como membro nata, mas como membro eleita do órgão em alguns anos atrás, e o número de casos de julgamento de promotores era menor. Hoje ele está, na minha ótica, maior em razão das redes sociais, da divulgação, né, que ocorre e que às vezes a pessoa o colega acaba saindo da risca, acaba saindo da linha, embora tenha que tomar ciência de que, como promotor, ele tem que ter uma outra postura, né? Ou promotor ou promotora, né? Uma postura mais severa, mais cuidadosa, digamos assim. E estamos tentando sempre permitir que o aposentado esteja inteirado e receba os mesmos recursos que o pessoal da ativa, como é de lei, né? Então estamos atentas a essas condições. A senhora ingressou no Ministério Público em 1979. Isso, há 40 anos atrás. Em outubro vou fazer 40 anos de Ministério Público. Em 88 teve a Constituição Federal. Isso. Os colegas batalharam muito, houve uma participação muito expressiva do Ministério Público de São Paulo, principalmente, e graças a Deus obtivemos aí várias vitórias, né, como nação e também em prol da instituição. E como a senhora vê o Ministério Público hoje? Então, hoje eu acho que nós estamos já com um número bastante elevado. Eu acredito e vejo que a população também vê com bons olhos a instituição do Ministério Público, pelo retorno que ele dá à população, né? Não só na área criminal, onde as pessoas que cometem crimes são presos, mas também o Ministério Público tem conseguido arrecadar nas outras áreas também valores para os estados, para os municípios, né? Então, não é só o agir da prisão que está, vamos dizer assim, levando o conhecimento do Ministério Público à população, mas também a possibilidade dele trazer esse retorno, trazer de volta esses bens que foram desviados, estão voltando para o erário público. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que a população deveria conhecer mais o Ministério Público. A repatriação. Isso, das coisas, em todas as áreas, né? Mesmo no crime, no ciclo, na falência, né? Ou mesmo nas ações para cobrança de impostos, que tem muitas empresas que devem, né?
não só impostos federais, municipais, estaduais. Então, o Ministério Público está sempre atuando e eu vejo que a população também está conhecendo mais o Ministério Público por causa disso, o que é muito bom. Mas acho que ainda precisa conhecer mais o Ministério Público. Vamos colaborar, né? Já a história da senhora, contando aqui a experiência. Recentemente, a senhora fez um discurso durante a posse da doutora Tereza Exner, corregedora-geral do Ministério Público, a primeira mulher a assumir um cargo de administração na instituição. Né? Foi uma honra para mim receber esse convite, falar um pouco dessa pavimentação que nós, procuradoras e promotoras mais antigas, pudemos proporcionar para que ela atingisse agora esse tão elevado cargo e que é talhado para a pessoa dela, uma pessoa combativa, alegre, de muita responsabilidade e de muita presteza em tudo que faz. Então foi para mim uma grande honra participar e fazer esse discurso. Para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da PMP, o papel da PMP ao lado do promotor, da promotora de justiça. Então, graças a Deus, todas as gestões desde que ingressei há 40 anos, né, sempre esteve muito junto, né, a PMP e Procuradoria de Justiça, o que é muito bom, sempre nos auxiliando nos seguros-saúde, no turismo, enfim, assegurando uma defesa de um promotor, se fosse o caso, assegurando nossos direitos, batalhando por eles. Então eu vejo com muito bons olhos e vejo que sempre, felizmente, Procuradoria e a Associação Paulista do Ministério Público sempre caminharam juntas. Doutora Ana Maria, em nome de toda a diretoria da PMP, eu agradeço muitíssimo a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os pares e para outros amigos a respeito do Ministério Público e da Associação. Obrigada. Obrigada.